Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que cada um esteja vendo ou ouvindo este vídeo. Como estamos nos aproximando do Natal, gostaríamos de relembrar uma palestra proferida por Altivo Panfiro, com o tema O Verdadeiro Sentido do Natal, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 25/12/1998. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pensando na doce imagem do Mestre Jesus. Especialmente nesta data, quando milhões de corações no mundo inteiro lembram e reverenciam a sua memória. Vamos pedir para que nesta noite os bons espíritos inspirem o pensamento do nosso palestrante, para que a sua palavra nos chegue plena de luz. Que assim seja. Altivo Panfiro, presidente do Centro Espírita Leon Denis, na cidade do Rio de Janeiro, médium em trabalho há algumas décadas, sempre trabalhando em nome de Jesus, deseja a todos que tenham uma boa noite de análise em torno do tema. O Natal de Jesus é a data de seu nascimento. Muitas vezes comemoramos este nascimento em preces de agradecimento a Deus pela vinda do Mestre. Nos últimos anos, a sociedade fez do Natal uma festa de consumo. Cabe aos verdadeiros cristãos restabelecer o sentido primitivo da comemoração. Iremos estudar durante a noite de hoje os vários aspectos desta comemoração e a nossa participação na sociedade de consumo em que estamos inseridos. A primeira pergunta feita ao Altivo nesta palestra virtual foi a seguinte: a espiritualidade maior não se entristece com o fato do Natal, para muitos, ser apenas uma festa consumista, onde a maioria esquece-se do verdadeiro sentido que seria o nascimento do Mestre? A resposta foi dada. Tenho acompanhado no plano espiritual as verdadeiras comemorações do Natal de Jesus. Tenho visto nos desdobramentos da qual participo e durante as sessões de tratamento espiritual, os espíritos lembrarem Jesus através de preces, de lembranças afetuosas, e tive ocasião, uma vez, de acompanhar uma espécie de encenação da vida de Jesus quando criança. E no seu nascimento por espíritos, foi muito interessante porque eu vi espíritos mais elevados em volta de uma espécie de grade, em altura maior do que o palco, vendo a encenação dirigida para espíritos bem mais simples e inferiores, por serem recém-desencarnados. Os espíritos que encenavam a peça o faziam justamente para mostrarem ao recém-vindos como aquele ambiente se lembrava de Jesus. Acima desse palco ficava essa espécie de grade em que espíritos maiores
acompanhavam o esforço dos que lhes estavam abaixo e ficavam satisfeitíssimos por verem este esforço tão importante. Ao final da encenação, eu os via aplaudirem. Perguntei ao Dr. Herman, que me levou neste desdobramento, o que estava acontecendo, e ele disse-me: é para que você veja que o esforço de cristianizar as pessoas ocorre também no plano espiritual. Uma outra pergunta foi feita em seguida: por que tantas pessoas se entristecem tanto no Natal? Justamente uma data de alegria pela vinda do nosso irmão maior? Altivo responde: acredito que a tristeza da maior parte das pessoas se deve à solidão que sentem. Não devemos nos esquecer que muitos de nós estamos realmente sozinhos. Nem sempre nos sentimos integrados na maneira de viver e de comemorar o Natal de muitos dos nossos. Outro aspecto a considerar é a saudade que sentimos dos que já partiram. Não podemos esquecer que também deixamos amigos do mundo dos espíritos que nos aguardam um dia. Do conjunto de todos esses fatores, surge a tristeza existente em muitos de nós. Devemos reagir a esse estado de coisas. A saudade do mundo espiritual não pode nem deve perturbar nosso estágio na presente encarnação. Tenha certeza que devemos ter nosso sentimento íntimo, mas também tenho certeza que devemos participar das alegrias singelas e sinceras daqueles que vivem ao nosso lado. Outra pergunta foi feita: como se sentem no Natal nossos irmãos que ainda estão sofrendo em zonas inferiores? Alguns deles sequer sabem o período que estamos vivendo. Mas para aqueles que o sabem, o Natal, em alguns casos, momentos de tristeza, por não terem seus familiares junto a si. E para outros, é um momento de reflexão, por terem perdido esta oportunidade tão importante de suas vidas espirituais. Outra questão: como deve ser a comemoração do Natal num autêntico centro espírita? Em 2 níveis. O primeiro deles, a comemoração pelas preces, pelo estudo, pela busca do real sentido da mensagem cristã para o nosso mundo. A este propósito, no Centro Espírita Leon Denis, Rio de Janeiro, e tenho conhecimento também que em muitos outros centros estamos estudando as várias mensagens mediúnicas, ou não, que tratam do Natal de Jesus. Este é um objetivo que estamos procurando alcançar. Pelo menos, no mês de dezembro, falarmos o tempo todo, ou em todas as reuniões de estudos de Jesus. Este é o primeiro sentido da comemoração. O segundo sentido é lembrarmos de que os pobres também são convidados de Jesus. Nesta ocasião, aumentamos nossa cota de contribuição aos necessitados, distribuindo mais alimento, mais roupa, mais tudo. No Centro Espírita Leon Denis, através do seu serviço social, promovemos um almoço de Natal com os nossos assistidos,
aumentando desta forma nossa comemoração natalina. Também solicitamos e vários companheiros da casa que contribuam com o que puderem para amenizar a pobreza, e temos conhecimento que muitos companheiros, anonimamente, saem no mês de dezembro distribuindo lanche, almoço, jantares e etc. aos assistidos. Quero lembrar que fazemos isso durante todo o ano. Apenas no Natal aumentamos a nossa participação. Somos de opinião que o Natal deve ser comemorado todo dia. Nova pergunta feita ao orador. Qual o objetivo do Natal perante o plano espiritual neste fim de milênio? Estamos nos aproximando de um período em que a doutrina espírita e o cristianismo devem ser divulgados de forma contínua, atingindo o modo de ver e de sentir das criaturas que vivem na Terra. Atualmente, o comércio está ganhando a batalha. Eles estão mostrando um Natal totalmente comercial. E o povo, a grande massa que ainda não sabe discernir exatamente o que deseja, fica à mercê da informação comercial. Em compensação, vemos das casas espíritas presidentes e oradores falando de Jesus e sua época. Esquecem de traduzir o ensinamento e o comportamento cristão para os dias atuais. Tem gente no centro espírita que ainda fala sobre o livro dos espíritos como se fosse um livro escrito em 1857. Não traduzem o sentido do livro e sua mensagem para os dias de hoje. Tenho certeza que no milênio que se aproxima, tanto o cristianismo como o espiritismo deverão ser apresentados de modo bem claro para as exigências da sociedade dos dias de hoje. Nova pergunta feita ao altivo. Estaríamos falhando na educação de nossas crianças ao valorizarmos tanto a figura de Papai Noel no Natal? Geralmente tem-se visto muito maior valorização do velhinho de roupas vermelhas e barbas brancas que o próprio menino Jesus, figura central do presépio. Realmente, os espíritas estão dando mais valor ao Papai Noel do que a Jesus. Temos que reverter o quadro. Não se pode ignorar a figura do Papai Noel, que está sendo magnificada a ponto de todas as crianças e até os adultos valorizarem a figura do bom velhinho. Mas tenho a certeza que se soubermos lembrar de Jesus e sua chegada à Terra, estaremos incentivando ou pelo menos mostrando a todos que tudo começou com ele. Outra pergunta. Mas, apesar de tudo, vemos muitas vezes pessoas com mesas cheias de comida e bebidas e falam da solidariedade, mas, ao mesmo tempo, pessoas que morrem de fome ao seu lado. Isso não seria hipocrisia? Isto é ainda a falta daquilo que não se sente realmente. Há pessoas que não são conscientes daquilo que ocorre em sua volta. São almas que realmente estão longe de entenderem a dor humana. Há também criaturas que falam o que não sentem. Nova pergunta.
O que seria a estrela de Belém para os espíritas? Será apenas uma representação alegórica. Deu uma luz, deu um grande espírito que conduziu aos chamados reis magos, que não eram reis, nem eram magos. Devemos entender que esta luz deve ter um significado maior. Seria a própria vibração dos grandes espíritos protegendo o retorno de Jesus à Terra. Há estudos principalmente dos evangélicos acerca do assunto, mas ficam-se as hipóteses, nada de conclusivo. Acredito que a hipótese espírita, ou seja, a desse grupo de espíritos protegendo Jesus, a mais viável.